E aí, vamos voltar um pouco então para a nossa tabela? Olá, eu sou o Durval, professor de Laboratório Tecnológico, e hoje nós vamos voltar um pouco na nossa tabela financeira. Vamos começar então a voltar a dar uma organizadinha nela. Eu vou separar esse gráfico aqui assim, que nós fizemos na última aula dela, os dois, com uma tabela específica. No Excel, nós temos abas, digamos assim, e para habilitar elas é só clicar aqui, ó. Você vai abrir várias abas, tipo quando você está mexendo na internet no Chrome, tem aquelas várias abas lá em cima. É a mesma coisa. Aqui assim você ainda pode até renomear. Eu vou renomear aqui com tabela principal. E aqui como renomear gráficos. Agora eu vou pegar os dois gráficos, clica no primeiro, segura o Ctrl, clica no segundo, recortar, colar. Os dois gráficos ficam bonitinhos aqui, certo? Isso faz com que nossa tabela principal se permaneça um pouco mais limpa. Hoje o assunto no qual eu quero conversar com vocês é sobre reserva de emergência. Então nós temos que pensar em alguma coisa antes da reserva de emergência. Primeiro, quanto que você gasta em média durante os meses? Você está tendo as despesas fixas e as despesas variadas. Então vamos fazer aqui uma tabelinha de gasto médio, valor. Então vai ter o gasto médio das despesas fixas e das despesas variadas. E vai ter o total. Esse total vai ser o que nós vamos precisar para o final da aula. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Eu vou botar as bordinhas aqui. Não vou pintar ainda nem nada por enquanto. Então, para a gente calcular a média, é só usar igual média. Bem simples. A parênteses. Eu vou fazer a média então, ó, igual como a gente faz as somas, dando Enter. Fez uma média. Então, em média das despesas fixas, nós gastamos R$ 318. No outro aqui, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Igual média. Opa, abriu parênteses aqui antes. Passou o mouse aqui das despesas variáveis. 647. Então, para finalizar, vamos fazer só a soma dos dois. Então, em média, por mês, você vai gastar R$ 965,83 nessa tabela nossa daqui, certo? O que seria o auxílio de emergência? Auxílio de emergência é um dinheiro que você guarda para caso aconteça alguma emergência com você. Você fique desempregado, ou então você precisa ir para o hospital por emergência, alguma coisa assim. O auxílio de emergência é usado apenas para emergência. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês tirarem um pouco mais de dúvidas sobre isso. Então agora chega a parte da gente falar um pouco sobre a reserva de emergência. O que seria isso? A reserva de emergência é um valor no qual nós vamos guardar para poder utilizar caso aconteça alguma emergência. Eu vou deixar um link aqui embaixo, um pouco mais explicativo do que é uma reserva de emergência, para não aprofundar tanto. Mas, basicamente, reserva de emergência é um valor que você pega o quanto você gastou, em média por mês, multiplica ele por 6. Para quê? Para caso aconteça alguma emergência, você for demitido, você ficar um tempo sem poder procurar emprego, você sofreu um acidente, você precisar ir para um hospital, N motivos. Uma emergência, que nem o nome diz, você vai poder ir atrás de um recurso para você poder utilizar. Então, vamos voltar então para a tabela. Eu vou fazer aqui agora a tabelinha de reserva de emergência. Primeiramente, eu só quero dar uma corrigida nesse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui em cima junto com o primeiro. E eu vou ensinar uma tática para pegar a formatação do de cima para embaixo. Você viu que aqui, na última aula, nós fizemos toda essa formatação para minhas contas, né? Que é centralizar 18, mesclar e centralizar, tudo bonitinho. Fala assim, nossa, mas eu queria fazer exatamente igual ali embaixo. Como que nós fazemos isso? Você vai clicar na célula na qual você deseja copiar a formatação, clicar aqui em cima em céu de formatação e depois clicar na onde você quer que a formatação fique feita.
Bem simples. Nós vamos fazer a mesma coisa então aqui, ó. Reserva de emergência. Nós vamos clicar aqui em cima, pincel de formatação, reserva de emergência. Aqui assim, nós vamos ter que ter 3 valores. Então, o valor da reserva, valor esperado, né? Ou seja, o quanto você precisa ter de reserva, o valor atual e como eu estou. E o que seria isso aqui? O valor esperado é o quanto você precisaria ter nessa reserva de emergência. Então vai ser igual o tanto de média que você gasta por mês, então isso aqui é de um mês só, vezes 6, certo? Então, o valor esperado da sua reserva de emergência seria de 5.900. E o quanto que você tem até agora é o tanto que você ganhou menos o tanto que você já gastou. Então, aquela reserva ali assim, quanto que já sobrou e quanto está sobrando. Então, aquela ali é a sua reserva atual. E como que eu estou? Aqui vem uma coisa interessante. Nesse aqui, como que eu estou? Eu vou usar uma daquelas coisas que nós aprendemos na última aula do se. Então, eu quero saber se... Vamos lá. Se o valor que você já tem guardado for menor do que o valor esperado, ponto e vírgula, não atingimos a reserva ainda. O que significa isso? Quer dizer que o tanto que você tem guardado é menor do que o tanto que você precisaria ter para ter na reserva, certo? Caso contrário, reserva feita. Então, nós já temos se a reserva está feita ou se não atingimos a reserva ainda. No caso aqui, nós não atingimos a reserva ainda. O que não é de todo ruim. O ideal seria ter essa reserva. Porque se acontece alguma coisa, você está preparado. Mas nós já temos 50% da reserva, um pouquinho mais. Então, o importante é continuar nesse ritmo de guardar para juntar a reserva. Como eu disse, eu vou deixar um link aqui embaixo, para caso vocês tenham um pouquinho mais de dúvida. Vejo vocês na próxima aula. Fui!